está me consumindo. Dói demais. Piedade. E olhei, e eis que o céu estava aberto, e um cavalo branco apareceu diante de mim. E olhei, e eis que o céu estava aberto, e um cavalo branco apareceu diante de mim. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que venho sem demora. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Hallelujah, salvation and glory and power belong to our God. We praise you. A pedra da caverna era fria contra as costas do velho apóstolo, mas João tremia pelo rescaldo da tempestade que acabara de varrer sua mente. Por horas, ele fora arrastado por visões de impérios colapsando e selos se rompendo, com o cheiro acre de enxofre e o som do juízo final reverberando em seus ouvidos. Mas, subitamente, o caos cessou. O ruído da batalha cósmica foi engolido por um silêncio absoluto e o odor de morte foi substituído por uma fragrância de vida pura, fresca como uma manhã eterna. Diante de seus olhos cansados, a velha ordem, marcada pela entropia e pela dor, estava sendo enrolada como um pergaminho descartado. Eis que faço novas todas as coisas, declarou a voz, potente como muitas águas e terna como a de um pai. Uma nova realidade se solidificou. Não era um sonho etéreo, mas terra real e vibrante. João buscou no horizonte o mar, o antigo símbolo de separação e caos que o mantinha prisioneiro naquela ilha. Mas o mar não existia mais. O abismo fora drenado. A nova terra era um continente contínuo de comunhão, onde a morte não tinha passaporte para entrar. Enquanto ele tentava processar aquela geografia de paz, o céu desceu. A Nova Jerusalém não caiu como um meteoro, mas pousou com a leveza de uma noiva adornada. Era uma arquitetura de luz solidificada, feita de jaspe e ouro transparente, onde a matéria havia sido redimida a tal ponto que não escondia, mas transmitia a glória de Deus. João caminhou pelas ruas, procurando instintivamente o templo, o centro da antiga fé. Mas não havia santuário. A compreensão o atingiu com alegria. A religião, como sistema de mediação e distância, acabara. Deus não estava mais lá em cima. Ele havia mudado-se para o meio do povo. O próprio Deus era o templo. Foi então que ele viu a humanidade chegando, uma multidão de ex-sofredores aproximando-se do trono. O Criador inclinou-se e, com a mão de um pai, tocou o rosto de seus filhos. Deus limpou de seus olhos toda lágrima. Conceitos como luto, clamor e dor tornaram-se instantaneamente obsoletos, relíquias de uma era bárbara e esquecida. No centro da cidade, o rio da vida fluía do trono, alimentando a árvore da vida, cujas folhas curavam as nações e fechavam o ciclo que se quebrara no Éden. A visão começou a desvanecer, as cores vivas dando lugar às sombras cinzentas da caverna de Pátmos. O frio da rocha voltou a tocar sua pele, mas João já não estava sozinho. A solidão do exílio fora preenchida pela certeza do futuro. Com a mão trêmula, mas o espírito em chamas, ele molhou a pena na tinta. O fim não era o abismo, o fim era o começo. Com lágrimas nos olhos, não de dor, mas de uma saudade insuportável do que acabara de ver, ele se preparou para escrever a última linha da história humana. Desde o princípio, o ser humano busca por algo maior. Olhamos para o céu, para a história e para dentro de nós mesmos, procurando respostas, conforto e luz. Seja bem-vindos ao canal Caminhos da Fé, Narrativas Sagradas. Aqui não contamos apenas histórias, nós revivemos jornadas.
Dos desertos escaldantes onde profetas caminharam, aos momentos silenciosos de oração que mudaram o destino de nações. Neste canal você encontrará a vida dos grandes heróis e heroínas da fé, parábolas que atravessaram milênios, reflexões sobre o sagrado que habita em cada um de nós. Este é um espaço de paz em meio ao ruído do mundo, um lugar para renovar a esperança e fortalecer o espírito. Eu convido você a dar o próximo passo. Inscreva-se e caminhe conosco. Caminhos da Fé, onde cada história é um encontro com o divino. O silêncio após a tempestade. O apóstolo João estava exausto. Na caverna fria de Patmos, seu corpo físico tremia, mas seu espírito viajava por dimensões que a linguagem humana mal conseguia arranhar. Ele vira bestas, dragões, taças de ira e o colapso de impérios. O barulho do julgamento, o trovão dos selos rompidos e o grito da guerra final ainda ecoavam em sua mente. Mas então, de repente, silêncio. Não o silêncio do vazio, mas o silêncio da paz absoluta. A fumaça da batalha se dissipou. O cheiro de enxofre e morte foi substituído por uma fragrância que ele não sentia desde nunca. Talvez algo que Adão tivesse sentido no primeiro amanhecer. João ergueu os olhos. O universo antigo, aquele marcado pela entropia, pela decadência e pela dor, estava sendo enrolado como um pergaminho velho e descartado. O fim do mar e o novo solo. A voz que falava como trombeta disse: "Eis que faço novas todas as coisas." Diante dos olhos do profeta, uma nova realidade se materializou. Não era uma nuvem etérea e impalpável, era terra, sólida, real, vibrante, um novo céu e uma nova terra. João olhou para o horizonte, procurando o que sempre definiram os limites da humanidade: o mar. O oceano, com suas tempestades imprevisíveis, seus abismos escuros, o símbolo do caos e da separação que mantinha João exilado naquela ilha. O mar não existia mais. O caos havia sido drenado, a separação fora abolida. A nova terra era um continente contínuo de comunhão. A geologia do medo havia sido reescrita. O chão sobre os pés espirituais de João parecia pulsar com uma energia vital indestrutível. A morte, aquela velha inimiga que devorava a criação desde a queda no Éden, não tinha lugar aqui. A física deste novo mundo não permitia a decomposição. O fim do mar e o novo solo. A voz que falava como trombeta disse: "Eis que faço novas todas as coisas." Diante dos olhos do profeta, uma nova realidade se materializou. Não era uma nuvem etérea e impalpável. Era terra, sólida, real, vibrante. Um novo céu e uma nova terra. João olhou para o horizonte, procurando o que sempre definira os limites da humanidade: o mar. O oceano, com suas tempestades imprevisíveis, seus abismos escuros, o símbolo do caos e da separação que mantinha João exilado naquela ilha. O mar não existia mais. O caos havia sido drenado, a separação fora abolida. A nova terra era um continente contínuo de comunhão. A geologia do medo havia sido reescrita. O chão sob os pés espirituais de João parecia pulsar com uma energia vital indestrutível. A morte, aquela velha inimiga que devorava a criação desde a queda no Éden, não tinha lugar aqui. A física deste novo mundo não permitia a decomposição. A descida da noiva. Enquanto João admirava o novo solo, algo aconteceu no novo céu. A gravidade espiritual se inverteu. A humanidade não estava sendo puxada para cima, para escapar da matéria. O céu estava descendo. Via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, sussurrou João, a caneta tremendo sobre o pergaminho em sua mente. A visão era avassaladora. Não era apenas uma estrutura arquitetônica, era uma pessoa. A cidade tinha a beleza de uma noiva adornada para o seu marido. Era o casamento final entre o Criador e a criação. A cidade desceu suavemente, pousando na nova terra com a autoridade de quem finalmente chegou em casa. Ela brilhava com a glória de Deus.
O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina como vidro. João percebeu a geometria divina. A cidade era um cubo perfeito. O comprimento, a largura e a altura eram iguais. A perfeição matemática que simbolizava a ordem absoluta. Era o Santo dos Santos do antigo templo, que era um cubo, agora expandido para o tamanho de uma metrópole que cobria a terra. O lugar restrito ao sumo sacerdote agora era o lar de todos. O tabernáculo de Deus e o fim da dor. João aproximou-se da cidade e, de repente, uma grande voz vinda do trono declarou a verdade central da eternidade. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. João caiu de joelhos. A separação iniciada em Gênesis 3, quando o homem foi expulso do jardim, estava revogada. Deus não estava lá em cima enquanto nós estávamos aqui embaixo. Ele mudou-se para cá. E então, a cena mais terna de toda a Escritura se desenrolou diante dos olhos do profeta. Ele viu a humanidade, uma multidão que ninguém podia contar, chegando diante do Pai. Eram pessoas que tinham sofrido, mártires, mães que perderam filhos, doentes, rejeitados. Deus se inclinou, não com um cetro de ferro, mas com a mão de um pai. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. João viu as cicatrizes da alma sendo apagadas. Não haverá mais morte, disse a voz. Nem pranto ecoou o universo. Nem clamor, nem dor sussurrou o vento do Espírito. Porque já as primeiras coisas são passadas. O luto foi banido. A farmácia, o hospital, o cemitério eram conceitos obsoletos, relíquias de uma era bárbara e esquecida. A arquitetura da glória. Convidado a inspecionar a cidade, João foi levado em espírito a um grande e alto monte. A Nova Jerusalém não era feita de tijolos cinzentos, mas de luz solidificada. Os muros eram de jaspe, a cidade em si de ouro puro. Mas não o ouro metálico e opaco da velha terra. Este ouro era transparente, semelhante a vidro límpido. A matéria havia sido redimida a tal ponto que não escondia a glória de Deus, mas a transmitia. João caminhou até os fundamentos do muro. Eram adornados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda. Uma explosão de cores refratando a luz divina. E as portas, 12 portas. Cada porta não era feita de pérolas, cada porta era uma pérola. Uma única pérola gigante. João sorriu com a ironia divina. A pérola é a única joia formada através do sofrimento de um organismo vivo, a ostra. As portas da cidade lembravam que a entrada para aquele reino foi comprada através do sofrimento do Cordeiro. As portas estavam abertas, nunca se fechariam, pois não havia noite. Não havia inimigos, não havia ladrões. A segurança era absoluta. A ausência do templo e do sol. João caminhou pelas ruas de ouro transparente, procurando o templo. Em Jerusalém antiga, o templo era o centro da vida, o local onde se encontrava Deus. Ele olhou para o centro da praça, para os montes, para as esquinas. Não havia santuário. A compreensão atingiu João como um relâmpago. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A religião, como sistema de mediação, acabou. Ninguém precisava ir a um prédio para encontrar Deus, porque Deus permeava cada átomo da cidade. Respirar era adorar, caminhar era orar. Ele olhou para o céu, não viu o sol, não viu a lua. No entanto, a luz era mais intensa e mais real do que qualquer meio-dia tropical. A glória de Deus a iluminava, e a lâmpada da cidade era o Cordeiro. A luz não vinha de uma estrela em combustão, vinha da própria essência do Criador. As nações andavam nessa luz. O rio e a árvore, o retorno ao Éden. Então, o anjo mostrou a João o coração pulsante da cidade, capítulo 22. Do trono de Deus e do Cordeiro fluía um rio.
Não era água H2O comum, era o rio da água da vida, brilhante como cristal. Ele corria pelo meio da praça principal. E ali, em ambas as margens do rio, João viu algo familiar, algo que a humanidade lamentava ter perdido há milênios: a árvore da vida. Ela não estava seca ou escondida, estava florescendo, magnífica. A história da Bíblia havia feito um círculo completo. O que foi perdido no Gênesis foi recuperado no Apocalipse, mas com juros. No Éden, havia perigo de queda. Aqui, a estabilidade era eterna. A árvore dava 12 colheitas de frutos, produzindo de mês em mês. A provisão era contínua. E as folhas? João tocou numa das folhas. As folhas da árvore são para a saúde das nações, explicou o anjo. A cura era completa. As divisões étnicas, as feridas históricas, as guerras entre nações, tudo foi curado pela vida que emanava de Deus. Não havia mais maldição. O trabalho não seria mais penoso, suor do rosto, mas um serviço de alegria e reinado. A face de Deus. João chegou ao clímax de sua jornada. A maior promessa de todas não era o ouro, nem as pérolas, nem a ausência de dor. O texto diz: "E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome." No Antigo Testamento, Moisés pediu para ver a glória de Deus e ouviu: "Ninguém pode ver minha face e viver." A santidade de Deus era um fogo consumidor para pecadores. Mas agora, redimidos, lavados e restaurados, os servos olhavam diretamente nos olhos do Criador. A intimidade total foi restaurada. Eles o viam como ele é. O anseio mais profundo da alma humana, ser plenamente conhecido e plenamente amado, foi satisfeito naquele olhar. Epílogo. O convite aberto. A visão começou a desvanecer, retornando às sombras da caverna de Pátmos. Mas o coração de João estava em chamas. Ele ouviu as últimas palavras não como uma descrição, mas como um convite urgente. O Espírito e a noiva dizem: "Vem", e quem ouve, diga: "Vem", e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus, o autor da visão, selou a promessa: "Certamente venho sem demora." João, agora olhando para a rocha fria de sua prisão, não via mais a solidão. Ele via o futuro. Ele sorriu, com lágrimas nos olhos, não de dor, mas de anseio, e escreveu a última linha da história humana: "Amém. Vem, Senhor Jesus." A graça do Senhor Jesus seja com todos. A amanhecer da eternidade. A restauração de todas as coisas. Na quietude gélida da caverna de Pátmos, o estrondo da batalha cósmica e o cheiro acre do juízo final dissiparam-se subitamente. O apóstolo João, exausto pelas visões de colapso e guerra, testemunhou o silêncio absoluto dar lugar a uma fragrância de vida. Diante de seus olhos, a velha ordem do universo, marcada pela entropia, pela dor e pela separação, foi enrolada como um pergaminho descartado. A voz do trono, potente e paternal, decretou a refundação da realidade. "Eis que faço novas todas as coisas." Uma nova terra se solidificou, não como um sonho etéreo, mas como matéria redimida e vibrante. João buscou o mar, antigo símbolo de caos e do seu próprio exílio, mas o abismo fora drenado, restava apenas um continente contínuo de comunhão. Foi então que a gravidade espiritual se inverteu. A humanidade não subiu, mas o céu desceu. A Nova Jerusalém pousou suavemente como uma noiva adornada, uma arquitetura de luz solidificada e ouro transparente, onde a matéria não mais ocultava, mas transmitia a glória de Deus. Ao caminhar pelas ruas de Jaspe, o profeta notou a ausência de um santuário. A religião, como sistema de mediação à distância, tornara-se obsoleta. Deus mudara-se para o meio do povo. Ele e o Cordeiro eram o próprio templo. Não havia sol nem lua, pois a própria essência do Criador iluminava as nações. Ali, João presenciou a cena mais terna da história: o Pai inclinando-se para enxugar as lágrimas de uma multidão de ex-sofredores. A morte, o luto e a dor foram banidos, tornando-se relíquias de uma era bárbara e esquecida.
No coração da cidade, o ciclo quebrado no Éden foi restaurado. O rio da água da vida fluía do trono, alimentando a árvore da vida, cujas folhas traziam saúde perpétua às nações. A maldição foi revogada. Os servos de Deus, finalmente restaurados à inocência, contemplavam a sua face. O anseio supremo da alma humana fora satisfeito. A visão desvaneceu, devolvendo João às sombras de sua prisão em Pátimos. No entanto, a solidão fora preenchida pela certeza inabalável do futuro. Com a mão trêmula, mas o coração em chamas, ele registrou não um fim, mas um começo eterno. Com lágrimas de saudade e esperança, o velho apóstolo escreveu a última linha da história humana, respondendo ao convite da noiva e do Espírito. Amém. Vem, Senhor Jesus. Narrativas sagradas criadas para fortalecer a sua fé e iluminar o seu caminho. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se, deixe seu like e junte-se a nós em mais uma jornada espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês. E aqui terminamos a história, mas muitas outras virão pela frente. Obrigado por assistir. Continue conosco.